Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Hoje vamos estudar sobre o santuário, mas é o julgamento dentro do contexto das três fases do juízo. Já estudamos que o santuário era uma tenda com dois compartimentos e que havia o átrio. Cada santuário tinha uma mensagem, cada santuário tinha uma informação. Nos átrios nós encontramos o altar de holocausto, o símbolo de salvação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos do pecado. Agora nós somos salvos do poder do pecado. De acordo com a Bíblia, nós estamos no processo de santificação. E agora passamos do átrio para o lugar santo. No lugar santo nós encontramos os pães, o candelabro e o altar de incenso. Pão representa a palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica. O candelabro representa o Espírito Santo, que nos dá o batismo, que nos dá o discernimento. E o altar de incenso é a vida de oração, para finalmente chegarmos no lugar santo dos santos, que é a volta de Jesus, que é o Shekinah. Amigos, hoje o tema é sobre o juízo, propriamente dito. Qual é a sensação de estar diante de um tribunal? Você já foi a algum julgamento? Como se você sentiu? Amados, vamos estudar sobre esse tema. Por que Deus precisa de um julgamento? Ora, Deus não sabe de todas as coisas? Antes da gente começar a entrar propriamente no estudo, peço que você ative as notificações, dê o seu like. Amados, qualquer julgamento, seja na terra ou seja no céu, ele tem três fases. Quando se comete-se um crime, tem a investigação. Depois da investigação, é o momento das provas, dos laudos. E finalmente vem a sentença. Logo após a sentença, nós temos a execução. Resumindo, qualquer julgamento, ele tem investigação, sentença e execução. Quando será o julgamento? Quem será julgado primeiro? Qual a chance que eu tenho de ser absolvido? Atos 17, 31. Lucas escreve que Deus separou um dia para sermos julgados. João diz que haverá uma hora do julgamento. Meus amigos, esse dia e essa hora já começou. Depois de um período profético de 2.300 dias proféticos, nós temos o ano de 1844, que é o termo desse período profético, que começou a ser contado no ano de 457 e vai até o ano de 1844, de acordo com Daniel 8:14 e Daniel 9:24. Preste atenção. Quantos deverão enfrentar o juízo de Deus? Paulo diz que todos nós seremos julgados, pelo bem ou pelo mal que tiver feito no corpo. Analise bem. Temos um julgamento e temos agora um comparecimento, uma intimação. Todos devem comparecer no julgamento. Todo ser humano, pobre, rico, grande, pequeno, inteligente, não inteligente, claro, negro, todos vão comparecer. Religioso, não religioso, crente, ateu. Analise bem. Agora, quem é julgado primeiro? Aqueles que professam o nome de Deus ou aqueles que não professam o nome de Deus? O que é que vocês acham? De acordo com a palavra do Senhor, 1 Pedro 4,17, quem é julgado primeiro é os filhos de Deus, ou seja, quem professa o nome do Senhor. Aí Pedro, ele faz uma comparação entre aqueles que são julgados primeiro e os que são julgados segundo. Ele diz, se o juízo começa por nós, que será dos demais? Daqueles que aguardam ou daqueles que não creem em Cristo? Ser julgado primeiro é muito bom, porque nós somos investigados diante do tribunal de Deus e que nós temos agora alguém para nos representar. Ou seja, na primeira fase do juízo de investigação, nós temos um advogado que se coloca diante do grande juiz, do grande trono. Por isso que ser julgado primeiro é muito melhor do que ser julgado depois. No segundo, quem é julgado depois, que são os ímpios, não vai ter advogado. E esse segundo julgamento vai ser, e o julgamento dos ímpios vai ser na ressurreição dos ímpios, que é a primeira ou a segunda ressurreição. De acordo com João 5, 28 e 29. Amados, a palavra do Senhor diz que
Ao homem basta morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Ora, se o juízo começa pela casa de Deus, quem é que é julgado primeiro? Quem está vivo ou quem já faleceu? De acordo com esse texto de Hebreus 9, 27, quem é julgado primeiro é quem já faleceu. Por isso, meu amado, você que agora está vivo, a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 9 que há esperança para você. Preste muita atenção. Quais são as coisas que nós daremos conta diante do julgamento? Salomão escreve que Deus há de trazer juízo todas as coisas, seja as encobertas ou as não cobertas. Jesus é mais enfático quando ele diz que nós vamos ser julgados até pelas nossas palavras. Meu amigo, tenha muito cuidado do que você diz, porque isso será usado contra você ou ao seu favor. É assim que se fala geralmente em filmes? Interessante. Cada um de nós prestará conta de si mesmo. Eu não posso prestar contas dos atos que a minha esposa pratica, nem vice-versa. O texto diz que qual será a norma do juízo? Ora, se há um juízo, tem que ter uma norma, tem que ter uma lei, tem que ter uma norma positivada. E qual é essa lei? Qual é essa norma? Salomão nos diz a resposta: os mandamentos de Deus. Guardá-los é o dever de todo homem. Esses mandamentos foram escritos com os dedos de Deus. São as cláusulas pétreas da Constituição da lei de Deus. Preste muita atenção, meus nobres. O Senhor diz, por intermédio de Tiago, que o nome desta lei é a lei da liberdade. E esta lei da liberdade, Deus escreveu com seus dedos. Essa lei da liberdade, Tiago diz que é a lei que Deus escreveu, a qual diz não matarás, não adulterarás. Essa lei, meus amigos, é um espelho que reflete a nossa condição diante de Deus. Que visão o profeta teve a respeito do juízo? Analise bem, nós temos agora a lei de Deus, que é a norma, agora nós vamos para a fase propriamente do juízo, que é a fase que nós estamos agora, que começou desde 1844, que é a fase de investigação. Essa primeira fase, Daniel viu alguém sentado no trono, e a Bíblia diz que Daniel viu também milhares e milhares de anjos que serviam àquele que sentava no trono. E quando ele se sentou no trono, que Daniel começa a dizer o aspecto dele, como ele era, abriram-se os livros, assentou-se e o tribunal começou. Temos a lei, que é a norma, temos o juiz, aquele que se senta no trono, temos as testemunhas, os anjos, e temos agora os livros, que são os laudos. Qualquer julgamento tem que ter os laudos, tem que ter os registros. A Bíblia fala dos livros que são registros dos atos. Os livros mais importantes que a Bíblia fala é o livro da vida. Todo aquele que será salvo é porque foi lavado e foi almejado a sua vida pelo sangue do Cordeiro. Cristo, e através das suas obras, é capaz de lhe colocar o seu nome no livro da vida. Em contrapartida, temos o livro dos pecados. Os livros dos atos cometidos e não confessados, dos atos cometidos e não abandonados. Preste atenção. Pedro diz que aqueles que confessam os seus pecados, Pedro diz aquele que crê e for batizado, os seus pecados serão apagados. Ora, se eles são apagados é porque eles foram escritos. Filho, se você cometeu algum pecado, confesse, peça a Jesus para lhe perdoar, peça a Jesus para lhe absolver, para remir sua dívida. Agora é o momento de você clamar perdão pelos seus pecados. A palavra do Senhor diz que havia milhões e milhões de anjos que serviam o ancião de dias. Quem são eles? São as testemunhas. Todo julgamento tem que ter um juiz, tem que ter uma lei e tem que ter testemunhas. As testemunhas são os anjos. Os anjos é uma nuvem de testemunha que o autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 12, versículo 1. Tem coisas que nós fazemos e ninguém observa, mas Deus tem suas testemunhas. Testemunhas que não mentem. Quem é o nosso advogado, então? Vamos já saber. O texto continua. O profeta viu agora, diante do ancião de dias, alguém que se aproximava, e ele disse que esse alguém era semelhante ao Filho do Homem. Quem é alguém semelhante ao Filho do Homem? Ao Filho do Homem, que se aproxima diante do ancião de dias. Meus amigos, alguém semelhante ao Filho do Homem, de acordo com a palavra do Senhor, é o nosso advogado. 1 João 2,1. E ele nunca perdeu uma causa. Percebe que é muito melhor sermos julgados agora, porque nós temos um advogado, e esse advogado apresenta diante de um ancião de dias
não as tuas obras, mas as obras dele, porque nós somos julgados, meus amigos, pelas obras de Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que o julgamento, quando você tem um advogado, você está em boa condição. E sabe qual é o papel? Sabe quem é que está sendo julgado? Nós. Todos nós somos pecadores e somos réus de morte. É por isso que ser julgados depois, onde não vai ter advogado, é complicado. Temos um advogado agora. Temos alguém que está diante de Deus intercedendo por nós. A palavra do Senhor diz que, em contrapartida, tem um acusador. Não é isso o papel da promotoria? Preste atenção. Só que esse promotor aqui é um promotor mentiroso. É um promotor que queria o trono do ancião de dias. É o usurpador. E a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Ele passa os nossos pecados diante dos anjos que nos observam. É esse o povo que vai herdar a salvação? Ah, meus amigos, precisamos nos consagrar. Se cometermos pecados, imediatamente confesse e se ajoelhe. Peça a Deus que lhe mude o seu coração. Porque essa serpente, ela vai lhe acusar, mas não dê ouvido à serpente, dê ouvido ao seu advogado. E o seu advogado tem os argumentos corretos, porque na presença diante do ancião de dias, o preço da fiança que ele pagou pelo seu sangue. Esse julgamento, a primeira fase, é antes da volta de Jesus, por isso que é a fase de investigação. Quando Cristo voltar nas nuvens do céu, ele já vai trazer a carta de absolvição, ele já vai trazer o documento dizendo que a sua dívida foi remida. Alguém perdoou a sua dívida e foi através dos méritos do Senhor. Filhos e filhas de Deus, vamos para a segunda fase. A segunda fase do juízo acontece durante o milênio. Durante o milênio, abrem-se os livros, os laudos. O profeta vê tronos. Ele não vê agora um trono. Ele não vê o ancião de dias. Ele não vê o advogado. Ele vê apenas tronos. Quem senta nesses tronos? Todos aqueles que venceram a besta e a sua marca. A besta é um poder perseguidor dos últimos dias. Analise bem. Por isso que estes que venceram a besta, muitos foram martirizados, que vão ressuscitar na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, porque agora entra a segunda fase do juízo. Esses serão juiz, esses serão sacerdotes de Deus. A segunda fase do juízo é a comprobatório ou confirmação. Essa segunda fase acontece entre a primeira e a segunda ressurreição, que é a fase de juízo, que é durante o milênio. Por isso que o Senhor diz, aqueles que ressuscitarão quando Jesus voltar serão sacerdotes. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham o dever de julgar, de verificar, de analisar. Quando Jesus fazia um milagre, ele mandava enviar os sacerdotes para ele poder analisar. Percebe que esses que vão estar no trono na segunda etapa, eles não têm poder de tirar alguém do céu, colocar alguém no céu. Apenas são formas deles verificar por que uns se salvaram e outros não. Eu vi um pensamento interessante. Diz que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeira, eu estar lá no céu. Meu amigo, é uma grande surpresa. Segundo, pessoas que você tinha certeza que está no céu e não vão estar. E a terceira surpresa, pessoas que você nunca ia imaginar que ia para o céu e vão estar no céu. Analise bem. A palavra do Senhor diz que os salvos sentarão em tronos para julgar as 12 tribos. Mais uma vez, julgar aí não tem a ver com tirar pessoas ou colocar, mas tem a ver com conhecer o porquê de uns se salvaram e outros não se salvaram. Analise bem que durante esse período de 1000 anos, Satanás fica preso aqui nessa terra. Já estudamos sobre isso, sobre o milênio, não é verdade? Mas aqueles que vão julgar durante esse segundo tempo, no sentido de analisar, a palavra do Senhor diz um texto muito forte. Ele diz o seguinte: vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, por que são incapazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que havendo de julgar os anjos? Percebe que Paulo escreve que durante o milênio, os salvos vão ter acesso às informações por que o mundo, os ímpios se perderam. E também vão ter informação por que os anjos maus se perderam. Durante esse tempo, 1000 anos, Satanás fica preso aqui. Nós vamos ter informações. Terceira e última fase, Apocalipse capítulo 20. Pegue sua Bíblia. João vê agora um trono branco. Esse é o juízo final, propriamente dito. É a parte de sentença. Acontece a segunda ressurreição. Todos os que não foram achados escritos no livro da vida
ressuscita agora nessa segunda ressurreição depois de 1000 anos, que é a terceira e última fase. Essa terceira fase e última é a execução. Os livros são abertos, os laudos são abertos, e aqueles casos que está diante do tribunal, diante do juízo de Deus, todo aquele grão, aquele número de pessoas que é comparado ao grão da areia da praia, estão agora desesperados, porque não tem advogados, não tem ninguém que possa lhe defender, porque no tempo da defesa, no tempo da graça, não valorizaram a graça, nem a defesa e nem o advogado. Esse será um dia de desesperos, esse será um dia de destruição, esse será um dia de lamentação, porque esses irão se perder e vão reconhecer que a sua sentença é justa e verdadeira. Meu amigo, eu quero fazer um apelo ao seu coração agora em nome de Jesus. Não queres você estar agora diante da presença do Pai e ter um advogado para lhe representar? 3 fases do julgamento. Hoje nós estamos sendo investigados. Quando terminar essa fase, Jesus volta. Começa a segunda fase, durante o milênio, confirmação. Depois do milênio, vem a ressurreição dos ímpios, a destruição final de Satanás e seus anjos. Nós temos hoje um advogado, e esse advogado nunca perdeu causa. E esse advogado estende a sua mão hoje para você e diz: amigo, não temas. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. Esse advogado não está para te condenar, porque ele diz que não há condenação se você viver com ele. Não está na hora de você reafirmar os seus votos com ele? Esse advogado, ele apresenta diante do Ancião de Dias as suas mãos, as marcas da quitação do seu débito. Esse advogado é Cristo e ele diz que jamais apagará o seu nome no livro da vida. Não quer você ser revestido da glória dele, das obras dele, para que diante do tribunal de Deus você possa estar limpo? Esse é o seu desejo? Esse é a sua decisão? Amém. Que Deus te abençoe. Aleluia.